Livro George Miller, Autobiografia, capítulo 16, Alimento para crescer a fé. Desejo que todos os filhos de Deus que lerem este relato da obra de Deus em Bristol sejam levados a confiar nele para tudo o que precisarem sob quaisquer circunstâncias. Oro para que as muitas respostas às orações que vimos possam encorajá-los a orar, particularmente pela conversão de seus amigos e parentes, seu próprio crescimento na graça e no conhecimento, orar pelos santos que conhecem pessoalmente pelo estado da igreja e o sucesso da preparação do Evangelho. Especialmente, eu afetuosamente os advirto contra serem levados pelo engano de Satanás a pensar que essas coisas são peculiares a mim e não podem ser desfrutadas por todos os filhos de Deus. Todos os crentes são chamados, na simples confiança da fé, a lançar todos os seus fardos sobre Deus e confiar nele para tudo. Eles não devem apenas fazer de tudo um assunto de oração, mas esperar respostas às suas petições que eles pediram de acordo com a sua vontade e em nome do Senhor Jesus. Eu não tenho o dom da fé mencionado em 1 Coríntios 12:9. Nem os dons de cura, de operação de milagres ou de profecia. É verdade que a fé que posso exercer é dom de Deus. Só Ele a sustenta. É só Ele, e só Ele pode aumentá-la. Momento a momento, eu dependo dEle, e se eu fosse deixado a mim mesmo, minha fé falharia completamente. Minha fé é a mesma que é encontrada em cada crente. Tem aumentado pouco a pouco nos últimos 26 anos. Muitas vezes, quando eu poderia ter enlouquecido de preocupação, fiquei em paz porque minha alma acreditou na verdade dessa promessa. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Quando meu irmão e meu querido pai morreram, eu não tinha nenhuma evidência de que eles foram salvos, mas não ouso dizer que estão perdidos, pois não sei. Minha alma estava perfeitamente em paz sob essa provação, que é uma das minhas maiores que um crente pode experimentar. Agarrei-me a essa promessa. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18:25. Esta palavra, juntamente com todo o caráter de Deus, conforme ele se revelou em sua santa palavra, resolveu todos os questionamentos. Eu acreditei no que ele disse sobre si mesmo e tenho estado em paz desde então sobre este assunto. Quando às vezes tudo parecia escuro em meu ministério, eu poderia ter ficado sobrecarregado de tristeza e desespero. Nessas ocasiões, eu era encorajado em Deus pela fé em seu poder onipotente, seu amor imutável e sua infinita sabedoria. Eu disse a mim mesmo, Deus é capaz e está disposto a me livrar. Está escrito, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Essa promessa manteve minha alma em paz. Quando as provações vieram contra mim, que eram muito mais pesadas do que as necessidades financeiras. Quando se espalharam relatos mentirosos de que os órfãos não tinham o suficiente para comer, ou eram tratados com crueldade. Ou quando as grandes provações vieram em conexão com este trabalho e eu estava a quase 1000 milhas de distância de Bristol semana após semana. Nessas ocasiões, minha alma permanecia em Deus. Eu acreditava em suas promessas e derramava minha alma diante dele. Eu poderia me levantar de joelhos em paz, porque o problema foi lançado sobre Deus. Pela graça de Deus, não me gabo de falar dessa maneira. Dou glória somente a Deus por ter me capacitado a confiar nele, e ele não permitiu que minha confiança nele falhasse. Ninguém deveria achar que minha dependência de Deus é um dom incomum dado a mim, que outros santos não têm o direito de esperar tais respostas. Confiar em Deus significa mais do que obter dinheiro pela oração e fé. Pela graça de Deus, desejo que minha fé se estenda a tudo, do menor de meus próprios interesses temporais e espirituais. Minha família,
os santos entre os quais trabalho, a igreja em geral e tudo que tem a ver com o temporal e prosperidade espiritual da instituição de conhecimento das Escrituras. Agradeço a Deus pela fé que Ele me deu e peço a Ele que a sustente e aumente. Não permita que Satanás o engane a pensar que você não pode ter a mesma fé. Quando perco algo como uma chave, peço ao Senhor que me direcione até ela e procuro uma resposta à minha oração. Quando uma pessoa com quem marquei um encontro se atrasa e fica incomodado, peço ao Senhor que o apresse até a mim. Quando não entendo uma passagem da palavra de Deus, elevo meu coração ao Senhor para que Ele, por seu Espírito Santo, me instrua. Espero ser ensinado, embora não fixe o tempo e a maneira que deve ser. Quando vou ministrar a palavra, busco a ajuda do Senhor, embora esteja consciente de minha incapacidade natural, bem como de total indignidade. Estou confiante e alegre porque busco sua ajuda e acredito que Ele me ajudará. Você pode fazer o mesmo, caro leitor crente. Não pense que eu sou extraordinário ou que tenho privilégios acima de outros queridos filhos de Deus. Encorajo-vos a experimentar. Permaneça firme na hora da provação e você verá a ajuda de Deus se confiar nele. Quando abandonamos os caminhos do Senhor na hora da provação, perde-se o alimento da fé. Isso me leva ao seguinte ponto importante. Você perguntar, como posso fortalecer minha fé? A resposta é, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1,17. O aumento da fé é uma boa dádiva e deve vir de Deus. Portanto, devemos pedir-lhe esta bênção. As seguintes diretrizes ajudarão um crente a construir sua fé. Leia atentamente a palavra de Deus e medite nela. Através da leitura da palavra de Deus, e especialmente através da meditação sobre ela, o crente se familiariza com a natureza e o caráter de Deus. Além da santidade e justiça de Deus, ele percebe que o Pai bondoso, amoroso, gracioso, misericordioso, poderoso, sábio e fiel Ele é. Portanto, na pobreza, aflição, morte de entes queridos, dificuldade no serviço ou necessidade financeira, ele descansará na capacidade de Deus para ajudá-lo. Ele aprendeu com a palavra que Deus é todo-poderoso em poder, infinito em sabedoria e pronto para ajudar e libertar o seu povo. A leitura da palavra de Deus, juntamente com a meditação sobre ela, é uma excelente forma de fortalecer a fé. 2. Devemos manter um coração reto e uma boa consciência, e não ceder consciente e habitualmente às coisas que são contrárias à mente de Deus. Como posso continuar a agir com fé se entristeço o Senhor e diminuo sua glória e honra? Toda a minha confiança em Deus, na hora da prova, desaparecerá se eu tiver uma consciência culpada e ainda assim continuar em pecado. Se não posso confiar em Deus por causa de uma consciência culpada, minha fé fica enfraquecida. A cada nova provação, a fé aumenta ao confiar em Deus e obter ajuda, ou diminui ou não confiar nele. Um hábito de autodependência é derrotado ou encorajado. Se confiamos em Deus, não confiamos em nós mesmos, em nossos semelhantes, nas circunstâncias ou em qualquer outra coisa. Se confiamos em um ou mais desses, não confiamos em Deus. 3. Se desejamos que nossa fé seja fortalecida, não devemos fugir das oportunidades em que nossa fé possa ser provada. Quanto mais eu estou a ser provado pela fé, mais terei a oportunidade de ver a ajuda e o livramento de Deus. Cada nova instância em que Ele me ajuda e me liberta aumentará a minha fé. O crente não deve se esquivar de situações, posições ou circunstâncias em que sua fé possa ser provada, mas deve abraçá-las alegremente, como oportunidades para ver a mão de Deus estendida em sua libertação. Assim, sua fé será fortalecida. 4. O último ponto importante para o fortalecimento de nossa fé é que deixemos Deus trabalhar por nós e não façamos uma libertação própria. Quando vem uma prova de fé, somos naturalmente inclinados a desconfiar de Deus e a confiar em nós mesmos, em nossos amigos ou nas circunstâncias. Preferimos trabalhar para a nossa própria libertação do que simplesmente olhar para Deus e esperar por sua ajuda.
Mas se não esperarmos pacientemente pela ajuda de Deus, ou se trilharmos nossa própria libertação, então, na próxima prova de fé, teremos o mesmo problema. Estaremos novamente inclinados a tentar nos libertar. A cada nova prova na nossa fé, nossa fé diminuirá. Ao contrário, se permanecermos firmes para vermos a salvação de Deus, confiando somente nele, nossa fé aumentará. Toda vez que vemos a mão de Deus estendida em nosso favor, na hora da provação, nossa fé aumenta ainda mais. Deus provará sua disposição de ajudar a libertar no perfeito tempo. Os princípios bíblicos podem ser usados para superar as dificuldades nos negócios ou em qualquer chamado terreno. Os filhos de Deus, que são estrangeiros e peregrinos na terra, devem esperar ter dificuldades no mundo, pois não estão em casa. Mas o Senhor nos deu promessas em sua palavra para nos fazer triunfar sobre as circunstâncias. Todas as dificuldades podem ser superadas agindo de acordo com a palavra de Deus.